paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Provérbios, capítulo 5, verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, Pai, para pedir perdão das falhas, pensamentos e omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo, todo engano, toda armadilha e toda cilada. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e engrandecemos o Teu nome. Acampa Teus anjos ao nosso redor e ao redor de todos aqueles que ouviram Tua palavra. Guarda, Senhor, nossos filhos. Guarda, Senhor, nosso cônjuge. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Acampa Teus anjos ao nosso redor. É o que eu Te peço, Pai, poderoso e santo, em nome de Jesus. Deus, Criador do céu e da terra. Pai, em nome de Jesus, venha fortalecer cada um de nós no dia de hoje, com a Tua proteção, com o Teu cuidado, com o Teu zelo, com a Tua advertência, Pai. É o que nós precisamos, Senhor, da vara vinda do alto céu, Senhor, para nos colocar segundo a Tua vontade, no caminho que é necessário estar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, o título tem Advertência contra os propagadores de falsas doutrinas. Meu filho, esteja atento à minha sabedoria e ao meu conhecimento, inclina o teu ouvido. Então, Deus usando aqui, né, essa chamada para pedir, e Ele está falando, meu filho, Ele nos chamando de filho, né? Ele nos chama para perto dele, Ele nos chama para estar com Ele. E Ele diz, meu filho, esteja atento à minha sabedoria, atento à minha palavra e ao meu conhecimento, inclina o teu ouvido. Não esteja com pressa, né? Que nem ontem mesmo, eu não gravei, mas eu tive um tempo, horas, mais de 7 horas, em um estudo com Deus. E às vezes Deus, Ele nos permite ir profundo, e aquele estudo vai ser para um tempo, para uma hora, para algum dia. E eu creio que primeiro Deus está falando comigo, primeiro Deus está me lapidando, primeiro Deus está tocando onde o homem não pode tocar, né? E então Deus, Ele sempre nos chama, Ele fala, meu filho, esteja atento à minha sabedoria, isso é a minha palavra, aquilo que vem do alto céu, e ao meu conhecimento, inclina o teu ouvido. Nós temos que prestar atenção em tudo que vem de Deus, onde nós erramos, onde nós caímos, onde nós precisamos voltar para estar inteiro na presença do Senhor, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios conserve o conhecimento. Então, nós temos que estar atento para guardar os conselhos do Senhor. A sabedoria, né, e o conhecimento é vindo de Deus. Eles são de Deus, para mim e para a tua vida. Então, nós temos que estar ciente, né? Nós temos que pedir essa sabedoria vinda de Deus e não agirmos como meninos, né? Um menino, ele não sabe discernir as coisas. Se eu colocar ali na frente dele uma joia que não é ouro e uma aliança, né? Que a maioria das alianças é ouro, ele não vai saber. Se você colocar uma bijuteria ali dourada e diante dele, aquela coisa, né, toda, que muitas das vezes eu falo que a bijuteria, ela é até mais bonita, né, porque ela tem vários formatos, às vezes você olha, é até mais bonita do que uma joia, né, porque ali eles usam cores, aquelas pedrinhas falsas, que parece que é pedra, mas não é, e se você colocar uma criança, alguém que não tem entendimento, até um adulto que não tem conhecimento, ele vai pro lado ali, né, da beleza. Ele vai escolher, muitas das vezes, aquele anel, que é uma bijuteria, porque chamou mais atenção, né, do que algo mais simples, mas que é valioso. Então, o que Deus está nos chamando é que nós venhamos estar atentos para a palavra genuína de Deus, né? Não para aquilo que parece ser tão grandioso, mas que ali esconde algo falso, algo só de aparência. E Deus, Ele não quer isso para mim e para tua vida. Aleluia! Porque os lábios da mulher estranha destilam mel. Isto é, o falso ensinamento, ele destila o mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Veja, o inimigo, ele não vai chegar para nós, para nos enganar, com algo
ruim. Ele vai trazer, né? Que nem ali você pôr diante de uma criança para escolher, de um adulto para escolher uma joia, colocar algo falso ali. Ele não vai colocar algo tão horrível, tão feio. Ele vai colocar algo que vai parecer muito, né? Que vai convencer a pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado, porque os lábios da mulher estranha, isso é da falsa doutrina, ela destina um mel. E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como absinto, agudo como a espada de 2 fios. É o fim daquele que dá ouvido às falsas doutrinas. Os seus pés descem para a morte e os seus passos sustentam o inferno. Então, esse é o fim daqueles que buscam em outras coisas que não seja a fonte, a Bíblia, a palavra de Deus. Os seus caminhos são instáveis. Não os conhecerás para que não consideres o caminho da vida. Então, a Bíblia, ela é a palavra verdadeira, ela é a verdadeira sabedoria para nós. Mas quando fala dessa mulher estranha, fala das falsas doutrinas. Somente a palavra de Deus, somente através de Jesus, nós podemos ter salvação eterna. Somente através do que Jesus fez por nós na cruz, nós podemos ser resgatados, podemos ser salvos, né? Não é uma religião falsa, uma religião onde enfeita, onde tem que ter todo aquele, né, emocionalismo. Não, mas é a verdadeira palavra de Deus, genuína. Ela salva, cura, transforma. Aleluia? Então, os ensinos verdadeiros que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que vem através da palavra de Deus, isso sim vai saciar o homem, isso sim vai salvar o homem. Mas o falso ensino, ele vem como gotas de mel, né? Ele vem ali para um mel, né, docinho, mas totalmente envenenado, que nos leva à morte espiritual. Agora, pois, filhos, me ouçam e não vos afastei dos argumentos da minha boca. Então, Deus advertindo a respeito para nós não abandonarmos a palavra de Deus, para nós não abandonarmos o caminho, né, de vida eterna, que é Jesus, o que ele fez por nós naquela cruz, para que não des aos estranhos a tua honra e os teus anos de vida não entregues ao cruel. Então nós não podemos dar aquilo que é precioso, que Deus já conquistou por nós, para o estranho, porque o sofrimento, ele vem quando nós damos ouvido para as falsas doutrinas, quando nós buscamos em outras coisas que não é em Deus, né? Ele vem e ele tira nossos anos, assim como um vício, uma droga, como algo que vem e tira de nós, né? Tira o temor a Deus. Então, quando o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele está nos alertando porque ele nos ama muito. Ele nos ama tremendamente. Ele está dizendo, esteja atento, filho meu, filha minha, aleluia, para que não dê ouvido à falsa doutrina. Para que não se saciem os estranhos da tua força e o fruto dos teus trabalhos estejam na casa do estranho. Então Deus nos alerta para que nós não venhamos perder tudo que nós já conquistamos com Cristo, né? Tudo que Cristo conquistou por nós naquela cruz, né? Que nós não venhamos perder a nossa coroa, e venhas a gemer no fim dos teus dias, quando se consumir a tua carne e o seu corpo. Então, o problema da falsa doutrina é esse. Ele vai nos consumir, né? Ele vai. Essa falsa doutrina da psicologia moderna implantada no meio dessa igreja. Algo que Deus não quer, algo que Deus não gosta. Porque quem salva, cura e liberta é Jesus, é a palavra pregada e revelada. Aleluia, é a palavra de Deus, né? Já até tentei participar desses grupos que fala de cura específica para um grupo de mulher, de homens. Deus nunca me permitiu estar ali, né? Porque é uma psicologia moderna, aonde precisa passar pelo homem para chegar em Deus. E nós temos que entender uma coisa, Jesus é suficiente, Jesus é o nosso Salvador, o nosso cuidador, e ele faz, e quando Deus quer, ele envia anjos, ele manda a palavra, ele manda a revelação, ele usa os seus servos para chegar até nós.
Mas quando nós nos deixamos ir para as falsas doutrinas, quando nós deixamos ir para a falsa psicologia, né? A psicologia moderna que vem e ela vai acabando com a igreja. Ela vai acabando com os princípios. Ela vai acabando com aquilo que era um mandamento, né? E acaba colocando algo mais. Que nós venhamos estar atento à palavra de Deus. Jesus sempre veio e disse, né, que ele não veio para anular a lei, mas ele veio para cumprir. Ele cumpriu por nós. Nós estamos num tempo de graça, mas isso não nos dá o direito de andarmos conforme nós queremos, né? Que nós venhamos andar segundo a palavra de Deus, que nós venhamos andar segundo tudo que Deus fez por nós, dando Jesus, que nós sejamos gratos e responsáveis pelas nossas atitudes, que nós sejamos gratos pela conquista de Jesus por nós na cruz, mas que nós venhamos entender que as nossas escolhas, elas têm consequências. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus. Então que Deus venha pôr luz nas nossas trevas, que Deus venha pôr luz em nós, na nossa mente, na nossa vida, para que nós não venhamos nos contaminar com a falsa doutrina em nome de Jesus. Ó, e digas então, como aborreci o conselho e o meu coração desprezou a repreensão. Então, que você venha prestar atenção no chamado de Deus para você estar no caminho certo, para que você não venha sofrer e esse mal consumir a tua carne e você dizer, né? Dizer então, você vai dizer como aborreci o conselho, como eu aborreci a repreensão de Deus e o meu coração desprezou a repreensão. Então, quando se desvia da palavra de Deus, você vai ser o que? Servo do mal. Você vai estar escravo do inimigo. E não ouvi a voz dos que me ensinavam. E aos meus mestres não inclinei o meu ouvido. Então, vai ser triste, né? Vai ser ali... Vai ser muito triste de se ouvir que, olha, eu tomei essas decisões. Eu não ouvi. Eu não ouvi os conselhos do meu Senhor. Então, Deus ele está nos alertando para que nós não venhamos cair nessas ciladas. Às vezes é um vídeo, às vezes é uma palavra, às vezes é algo. E Deus está dizendo, eu não quero que você vá por esse caminho. Eu não quero que você assista isso. Eu não quero que você fique curioso para ver algo que não tem a ver com as coisas do meu reino. Aleluia. Ó, no meio da congregação e da sociedade foi onde eu estive em quase todo o mal. Então, ó, no meio da congregação e da sociedade foi onde eu estive em quase todo o mal. Então, agora, ele está ali dizendo, olha, eu estava no meio da congregação, né? Mas ele estava em um campo minado. Aleluia, ó, no meio da congregação e da sociedade foi onde eu estive em quase todo o mal. Então, infelizmente, o inimigo da nossa alma, ele vai nos oferecer caminhos, ciladas, aquele mel contaminado. Então, nós temos que estar no caminho, né, de Deus e tomar cuidado com as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, com aquilo que nos tira a salvação. De uma forma, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus que entende e vai ali contaminando o povo de Deus. Que nós venhamos estar atentos com a palavra genuína, que nós venhamos ouvir, entender e acatar todas as correções e advertência que Deus pede para nós, venhamos fazer, que nós venhamos ouvir as advertências de Deus, que nós venhamos corrigir o nosso caminho. Beba a água da tua cisterna e das torrentes do teu poço. Então aqui, essa cisterna, da tua cisterna, isso é da Bíblia, né? Então, que nós venhamos beber água da cisterna, que é Deus, que é Jesus, e não da nossa. Ó, derramar-se-iam para fora as suas fontes, devem derramar-se as correntes de água para as praças. Então, aqui a sabedoria vinda de Deus, né?
a verdadeira sabedoria vinda de Deus, ela é para ficar retida em nós e em outros, né? Mas, ó, devem derramar-se as correntes de águas pelas praças. Nem sempre você vai jogar a pérola para os porcos, aleluia. Então, o que o homem não venha voltar-se para a insensatez, que ele venha permanecer em Deus, que ele venha olhar para a água da cisterna, que é aquilo que Deus nos chamou. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Ó. Seja tuas somente e não dos estranhos junto contigo. Então, que nós venhamos ser somente de Deus, que nós venhamos ser somente do Senhor, que nós estejamos alicerçados na palavra e não em algo a mais, né? E não dos estranhos junto contigo. Então, que nós venhamos estar atentos, Senhor. O que eu tenho carregado comigo que não é para estar comigo? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso, Senhor, me afastar para não me contaminar? Essa é a palavra de Deus. Seja a tua fonte bendita e te regozije com a mulher da tua juventude. Como serva amada e graciosa, gazela, os seus seios se saciam em todo o tempo e o seu amor te recreis sempre. Então, Salomão está aqui dizendo, né, nos mostrando que nós temos que estar como num tempo ali, ó, sacio no tempo, como serva e graciosa gazela, os seus seios se saciam em todo o tempo e o seu amor te recreis para sempre. Então, ele nos chamando para continuar a nos alimentando da fonte, né? Os seios é onde alimenta um bebê, uma criança, uma pessoa, uma pessoa não, um cabritinho, né? Ali uma ovelha. É a fonte que nos alimenta, que provê vida, que nos provê sustento, que nós venhamos estar nessa fonte, que é Deus, que é a palavra de Deus, que nós venhamos buscar na fonte, que nós venhamos ficar com a palavra de Deus revelada, aleluia, que nós não venhamos nos dar a querer outros, né, ensinamentos que não seja vindo do Senhor, aleluia. E porque, meu filho, andarias cego com as alheias e abraçaria o seio da estranha? Porque, filha minha e filho meu, vocês vão buscar na falsa doutrina? Porque vocês vão estar curioso de aprender sobre algo que não é para vocês, perdendo o seu tempo em coisas que não é agradável aos olhos do Senhor, né? Então o Senhor está nos chamando para isso, porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor e Ele considera todos os seus caminhos. Então Deus, Ele tem lá registrado tudo o que passa conosco, tudo que nós fazemos. Então nós temos que tomar cuidado. Aleluia! E nós temos que considerar todas as nossas atitudes, coisas corriqueiras do dia a dia. Às vezes você tá ali com o celular na mão e você para e vê uma mensagem, vê algo, e quando você vai ver aquilo não tem nada a ver com Deus, né? Aquilo é uma cilada para você cair. Ó, prenderão ao ímpio e as suas próprias iniquidades, as suas próprias iniquidades, e detido será com as cordas do seu pecado. Então, o ímpio, ele se prende, ele fica prisioneiro da sua maldade. Ele fica prisioneiro do pecado. Então, nós temos que tomar cuidado, nos afastar daquilo que não é a sabedoria vinda de Deus. Ó, ele morrerá por falta de correção e se perderá pelo excesso da sua loucura. Então, ele morrerá por falta de correção. Porque ele não aceita a correção. Porque Deus adverte, mas ele não aceita a correção. Então ele vai morrer, né? E ele se perderá pelo excesso de loucura, né? Porque ele busca fundamento em tudo. Na força do braço, eu vou conquistar, eu vou fazer, mas não tem ido até Deus para perguntar qual é a vontade de Deus. Então tudo aquilo que não é Jesus na cruz, que não nos arremete à fé em Cristo, ela nos leva a uma condenação. Ela nos leva a um cativeiro. Ela nos leva a estarmos aprisionados. Que nós hoje venhamos entender o que Deus quer dizer para mim e para a tua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Pai.
põe luz nas nossas trevas, repreende todo o mal, perdoa-nos, Senhor. Se logo, por algum tempo, por algum momento, se nós olhamos, vimos, falamos ou ouvimos coisas que pareciam ser mel, Senhor, mas era cilada. Senhor, tira todo o mal, todo engano, que nós estejamos alicerçados em Ti. Pai, perdoa, Senhor, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, como no princípio, Senhor, que nós venhamos buscar na fonte, que é a fonte de sabedoria, palavra do Senhor, palavra de vida eterna, palavra que transforma, que cura, que liberta, Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos estar, Senhor, nos ensinamentos que parece ser mel, mas ele no fundo traz veneno para a alma. Em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida. Então, aceite a correção do Senhor. Onde você tem colocado o seu olhar? Onde você tem buscado? Qual fonte você tem ouvido? Você sabe de onde é aquela água? Você sabe de onde que é aquela água que estão te oferecendo? Da onde tem sido, qual preço foi pago por aquela água, né? Porque o preço da água, da fonte da vida eterna, que vem de Jesus, que vem do alto trono de Deus, essa sim, essa cura, salva, abençoa, prospera, transforma, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para mim, para a tua vida, que Deus possa ter falado ao teu coração, assim como Ele falou ao meu, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.